Olá, amigos do programa Reflexão Espírita. Hoje gostaríamos de continuar abordando a palavra, os ensinamentos da palavra caridade, mas de uma forma muito especial e específica. Em O Livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa questão para os espíritos superiores, onde ele propõe aos guias da humanidade qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade conforme Jesus a entenderia. E a resposta é benevolência, indulgência e perdão. Então, benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição alheia e perdão das ofensas. Então, é um tema que nós vamos abordar várias vezes para ir destrinchando, como a gente fala aqui no Brasil. Mas hoje nós vamos usar a palavra perdão para a gente observar o ensinamento que Jesus nos dá sobre o perdão divino para conosco. É impressionante quanto Jesus ensina num pequeno minuto, num jantar na casa de um pecador, como se dizia antigamente, de uma pessoa sem nenhuma tendência, vocação religiosa. Jesus caminhava em Cafarnaum quando duas pessoas se aproximaram e disseram, chamando Jesus de mestre, sendo que eles não eram discípulos de Jesus. Mestre, nosso patrão quer que o senhor esteja com ele hoje à noite num jantar. Ele gostaria muito da sua presença. E Jesus consente imediatamente de que estaria lá presente. E os apóstolos estranham, porque o mercador que convida Jesus, ele era uma pessoa que só vivia de dinheiro e de luxúria. É uma pessoa extremamente materialista, conhecida na cidade. E os discípulos veem Jesus aceitando o convite de uma pessoa que eles também consideravam um pecador. E no anoitecer, Jesus se apresenta à casa, os apóstolos ficam lá pelas janelas, pelas portas, olhando o que está acontecendo. Jesus entra, não é recebido como o judeu normalmente é recebido. Normalmente eles recebem a água, lavam as mãos, lavam os rostos, recebem o ósculo, o beijo da amizade, seja bem-vindo à minha casa, e não recebeu nada disso. Então ele foi se assentando nas almofadas, aguardando a ceia, e segundo os evangelistas, o ambiente ficou de um silêncio sepulcral. Ninguém falava, a presença de Jesus calava aquelas almas primitivas, que só se alimentavam do prazer da terra. Então a presença de Jesus silenciava essas tendências, e como não havia outras tendências, eles não sabiam o que falar com Jesus. Nisso entra uma mulher completamente destemperada, cabelo todo despenteado, totalmente atormentada, chorando, se ajoelha por trás dos pés de Jesus. Traz um alabastro com unguento, começa chorando, molhando os pés de Jesus com as suas lágrimas, com os seus cabelos começa a enxugar e passar aquele perfume que ela trouxe nos pés de Jesus. Então Simão, que era o dono da casa, que convidou Jesus, o mercador, ele diz entre dentes, diz um dos evangelistas. É interessante essa expressão, porque se ele diz entre dentes, ele não está falando para Jesus e nem com Jesus. Ele está dizendo para aqueles que estão mais próximos dele. Se ele soubesse de quem se trata essa mulher, ele não estaria aceitando a presença dela. Como se dissesse, ele não é o Messias, senão ele saberia de quem se trata essa mulher. E Jesus levanta seu rosto, olha para cima e fala, Simão, vou te propor um raciocínio. Um homem faz 2 empréstimos. Para um ele empresta 50 denários. Para outro ele empresta 500 denários. Nenhum dos dois, na época marcada, tem condição de pagar. Esse credor era muito compassivo, muito piedoso. Então ele perdoa a dívida dos dois. Eu te pergunto, Senhor, qual dos dois deverá ficar mais agradecido ao seu credor? E Simão, bom da matemática, imediatamente analisa e já coloca, mestre, com certeza o que devia mais, o que fez um empréstimo maior.
ele, com certeza, estaria mais agradecido. E Jesus fala, então, pensa bem, esta mulher, quantos pecados ela não tem? Ela sendo perdoada, quanto ela não amará? Veja o raciocínio que Jesus está fazendo. Que Deus perdoa o pecador, perdoa o erro, crimes hediondos às vezes, dando novas oportunidades, dando a reencarnação como chance, dando a expiação, dando as provas para a evolução. Mas porque ele sabe que ele está produzindo amor ali dentro daquele perdão. Quando a pessoa compreende o quanto ela foi perdoada, ela muito vai amar. Então Jesus se volta para aquela mulher e diz para ela, mulher, teus muitos pecados já estão perdoados. Vá em paz. Então Jesus pede à mulher que vá em paz. Então ela não estava em paz. Dizem, um dos evangelistas diz que essa mulher havia sido curada por Jesus há poucos dias, da qual foi afastada 7 espíritos. E no entanto, Jesus, embora tenha afastado esses espíritos, ele não impediu que essa mulher continuasse atormentada. A paz só veio ali, com o perdão. Então, nesse instante, Jesus dá uma aula magnífica da importância do perdão, falando do perdão divino, que quando Deus perdoa a criatura, quanto mais deve, mais ama. E quanto mais ama, mais ela deverá ser perdoada. Porque ele diz da mulher, veja quanto amor tem essa mulher. Por isso, muito será perdoada. Então ele coloca 2 expressões do perdão. A daquele que recebe e aprende a amar. E daquela que muito ama e aprende. Com o perdão é libertada. Então o amor e o perdão vão estar intimamente relacionados, segundo Jesus nesse jantar. Quando ele sai dessa casa, os apóstolos, ainda incomodados, indignados, perguntaram, mestre, como o Senhor permite jantar com pecadores? E Jesus diz a célebre frase, o médico não veio para os que estão sãos, ele veio para os que estão enfermos, para os que estão doentes. Eu vim para resgatar as ovelhas perdidas de Israel. Hoje é o nosso raciocínio, a nossa reflexão. Deixamos aqui a oportunidade para a reflexão de vocês sobre a questão do perdão e do amor. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.